O desembargador aposentado, Sebastião Coelho, denunciou uma manobra do Supremo Tribunal Federal para manter Felipe Martins na prisão. Nas redes sociais, o advogado do ex-assessor internacional da presidência voltou a afirmar que está sendo negado à defesa o acesso a dados do inquérito. Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Eu quero atualizar com vocês a situação do Felipe Martins. Desde segunda-feira, dia 1º, a TIM informou ao Supremo Tribunal Federal a geolocalização do Felipe, ou seja, com base nas estações rádio base, por onde ele andou desde o dia 30 de dezembro de 2022. Estranhamente, essa informação não é juntada no processo. Desde segunda-feira nós temos ido ao Supremo Tribunal Federal, hoje fomos 2 vezes, mas a informação é que só ontem foi para o gabinete do ministro. Estranho, não é? Como é que um documento urgente chega numa segunda-feira e leva 3 dias para ir ao gabinete do ministro e não é disponibilizado para juntar no processo? É negado à defesa o direito de ver um documento que foi pedido pela própria defesa. Então, como eu disse para vocês, nesse caso do Felipe, com relação à sua liberdade, eu vou denunciar todas as arbitrariedades e todas as manobras que estão sendo feitas. Querem fazer manobra? Pode fazer, mas serão denunciados. Eu vou informando para vocês como que está a situação. Tá aí, então, Ana, e lembrando que esse vídeo que foi gravado pelo advogado Sebastião Coelho foi disponibilizado na última sexta-feira, dia 5 de julho, e aí ele conta, né, que desde o dia 1º, na segunda-feira passada, então ele apresentou essa prova da TIM, a operadora de celular do Felipe Martins, mostrando toda a geolocalização, ou seja, todos os lugares por onde Felipe Martins passou ali naquele final de ano, do dia 30 de dezembro de 2022, e segundo, então, Sebastião Coelho, pelo menos até a sexta-feira, não havia dado andamento a essa prova que foi juntada pela defesa de Felipe Martins. E chama atenção também, né, Ana, que ele disse que ele não conseguia visualizar essa prova no processo. Ele não tinha, desde a quinta-feira passada, né, não conseguia visualizar a juntada dessa petição no processo do Felipe Martins. E quem fala desse absurdo desde o dia 8 de fevereiro, quando Felipe Martins foi preso? A Revista Oeste. Paula, vai chegar um momento que o Alexandre de Moraes, ele não vai recuar, mas o universo, outro ministro, o Supremo, alguma coisa vai acontecer para que essa história tenha um fim. Não tem mais nenhum cabimento o Felipe Martins preso, nenhum. Não tem mais nenhum cabimento. Tudo que o Alexandre de Moraes precisava para mantê-lo na prisão, ele não conseguiu. O Felipe Martins já provou várias vezes que ele é inocente, que ele não viajou. E isso tudo também, Paula, esse debate todo, viajou, entrou nos Estados Unidos, não entrou. Qual foi o crime? E se ele tivesse viajado? A gente tem que parar de normalizar também o fato dele. E se ele tivesse viajado? O que já foi comprovado de várias maneiras que não aconteceu. Ele não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Isso já foi provado 4, 5, 6 vezes. Mas e se ele tivesse saído? Se ele tivesse saído, qual o crime? Onde está tipificado o crime de Felipe Martins se ele tivesse saído do Brasil e voltado? Não sei como, porque a volta dele também não consta em lugar nenhum. Não consta a saída dele dos Estados Unidos, a entrada no Brasil, porque ele foi preso no Brasil. Então, como ele voltou? É um monstro jurídico sem pé, nem cabeça, nem braços, nem coração, nem cérebro, apenas com garras. Garras políticas, persecutórias, debochadas, narcisistas, sádicas. E esse monstro se chama Alexandre de Moraes, porque não há
mais nada que ele possa fazer para tentar manter Felipe Martins na cadeia. E o que nós ficamos desejando, Paula, quem sabe, não custa o que os americanos chamam aqui de wishful thinking, quem sabe, se a gente desejar alguma coisa, quem sabe ela não aconteça. Algum outro ministro vai colocar a mão na consciência e dizer: isso aqui foi longe demais para a instituição Supremo Tribunal Federal. Não é mais sobre Alexandre Martins, Alexandre de Moraes ou Felipe Martins. Isso aqui já foi longe demais. A instituição Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, tem um braço na lama, uma instituição séria, uma instituição que deveria salvaguardar a nossa Constituição, o nosso único norte, a nossa única bússola jurídica, hoje tem um braço na lama por causa de Alexandre de Moraes e essa perseguição insana, narcisista e sádica a Felipe Martins. O desembargador aposentado Sebastião Coelho denunciou uma manobra do Supremo Tribunal Federal para manter Felipe Martins na prisão. Nas redes sociais, o advogado do ex-assessor internacional da presidência voltou a afirmar que está sendo negado à defesa o acesso a dados do inquérito. Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Eu quero atualizar com vocês a situação do Felipe Martins. Desde segunda-feira, dia 1º, a TIM informou ao Supremo Tribunal Federal a geolocalização do Felipe, ou seja, com base nas estações rádio base, por onde ele andou desde o dia 30 de dezembro de 2022. Estranhamente, essa informação não é juntada no processo. Desde segunda-feira, nós temos ido ao Supremo Tribunal Federal. Hoje fomos 2 vezes, mas a informação é que só ontem foi para o gabinete do ministro. Estranho, não é? Como é que um documento urgente chega numa segunda-feira e leva 3 dias para ir ao gabinete do ministro e não é disponibilizado para juntar no processo? É negado à defesa o direito de ver um documento que foi pedido pela própria defesa. Então, como eu disse para vocês, nesse caso do Felipe, com relação à sua liberdade, eu vou denunciar todas as arbitrariedades e todas as manobras que estão sendo feitas. Querem fazer manobra? Pode fazer, mas serão denunciados. Eu vou informando para vocês como que está a situação. Tá, então, Ana, e lembrando que esse vídeo que foi gravado pelo advogado Sebastião Coelho foi disponibilizado na última sexta-feira, dia 5 de julho, e aí ele conta, né, que desde o dia 1º, na segunda-feira passada, então ele apresentou essa prova da TIM, a operadora de celular do Felipe Martins, mostrando toda a geolocalização, ou seja, todos os lugares por onde Felipe Martins passou ali naquele final de ano, do dia 30 de dezembro de 2022, e segundo, então, Sebastião Coelho, pelo menos até a sexta-feira, não havia dado andamento a essa prova que foi juntada pela defesa de Felipe Martins. E chama atenção também, né, Ana, que ele disse que ele não conseguia visualizar essa prova no processo. Ele não tinha, desde a quinta-feira passada, né, não conseguia visualizar a juntada dessa petição no processo do Felipe Martins. E quem fala desse absurdo desde o dia 8 de fevereiro, quando Felipe Martins foi preso? A revista Oeste. Paula, vai chegar um momento que o Alexandre de Moraes, ele não vai recuar, mas o universo, outro ministro, o Supremo, alguma coisa vai acontecer para que essa história tenha um fim. Não tem mais nenhum cabimento o Felipe Martins preso, nenhum. Não tem mais nenhum cabimento. Tudo que o Alexandre de Moraes precisava para mantê-lo na prisão, ele não conseguiu. O Felipe Martins já provou várias vezes que ele é inocente, que ele não viajou. E isso tudo também, Paula, esse debate todo, viajou, entrou nos Estados Unidos, não entrou. Qual foi o crime? E se ele tivesse viajado? A gente tem que parar de normalizar também o fato
e se ele tivesse viajado, o que já foi comprovado de várias maneiras que não aconteceu. Ele não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Isso já foi provado 4, 5, 6 vezes. Mas e se ele tivesse saído? Se ele tivesse saído, qual o crime? Onde está tipificado o crime de Felipe Martins se ele tivesse saído do Brasil e voltado? Não sei como, porque a volta dele também não consta em lugar nenhum. Não consta a saída dele dos Estados Unidos, a entrada no Brasil, porque ele foi preso no Brasil. Então, como ele voltou? É um monstro jurídico sem pé, nem cabeça, nem braços, nem coração, nem cérebro, apenas com garras. Garras políticas, persecutórias, debochadas, narcisistas, sádicas. E esse monstro se chama Alexandre de Moraes, porque não há mais nada que ele possa fazer para tentar manter Felipe Martins na cadeia. E o que nós ficamos desejando, Paula, quem sabe, não custa o que os americanos chamam aqui de wishful thinking, quem sabe, se a gente desejar alguma coisa, quem sabe ela não aconteça. Algum outro ministro vai colocar a mão na consciência e dizer: isso aqui foi longe demais para a instituição Supremo Tribunal Federal. Não é mais sobre Alexandre Martins, Alexandre de Moraes ou Felipe Martins. Isso aqui já foi longe demais. A instituição Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, tem um braço na lama, uma instituição séria, uma instituição que deveria salvaguardar a nossa Constituição, o nosso único norte, a nossa única bússola jurídica, hoje tem um braço na lama por causa de Alexandre de Moraes e essa perseguição insana, narcisista e sádica a Felipe Martins. O desembargador aposentado Sebastião Coelho denunciou uma manobra do Supremo Tribunal Federal para manter Felipe Martins na prisão. Nas redes sociais, o advogado do ex-assessor internacional da presidência voltou a afirmar que está sendo negado à defesa o acesso a dados do inquérito. Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Eu quero atualizar com vocês a situação do Felipe Martins. Desde segunda-feira, dia 1º, a TIM informou ao Supremo Tribunal Federal a geolocalização do Felipe, ou seja, com base nas estações rádio base, por onde ele andou desde o dia 30 de dezembro de 2022. Estranhamente, essa informação não é juntada no processo. Desde segunda-feira, nós temos ido ao Supremo Tribunal Federal. Hoje fomos 2 vezes, mas a informação é que só ontem foi para o gabinete do ministro. Estranho, não é? Como é que um documento urgente chega numa segunda-feira e leva 3 dias para ir ao gabinete do ministro e não é disponibilizado para juntar no processo? É negado à defesa o direito de ver um documento que foi pedido pela própria defesa. Então, como eu disse para vocês, nesse caso do Felipe, com relação à sua liberdade, eu vou denunciar todas as arbitrariedades e todas as manobras que estão sendo feitas. Querem fazer manobra? Pode fazer, mas serão denunciados. Eu vou informando para vocês como que está a situação. Tá aí, então, Ana, e lembrando que esse vídeo que foi gravado pelo advogado Sebastião Coelho foi disponibilizado na última sexta-feira, dia 5 de julho, e aí ele conta, né, que desde o dia 1º, na segunda-feira passada, então ele apresentou essa prova da TIM, a operadora de celular do Felipe Martins, mostrando toda a geolocalização, ou seja, todos os lugares por onde Felipe Martins passou ali naquele final de ano do dia 30 de dezembro de 2022, e segundo, então, Sebastião Coelho, pelo menos até a sexta-feira, não havia dado andamento a essa prova que foi juntada pela defesa de Felipe Martins. E chama atenção também, né, Ana, que ele disse que ele não conseguia visualizar essa prova no processo.
Ele não tinha, desde a quinta-feira passada, né, não conseguia visualizar a juntada dessa petição no processo do Felipe Martins. E quem fala desse absurdo desde o dia 8 de fevereiro, quando Felipe Martins foi preso? A revista Oeste. Paula, vai chegar um momento que o Alexandre de Moraes, ele não vai recuar, mas o universo, outro ministro, o Supremo, alguma coisa vai acontecer para que essa história tenha um fim. Não tem mais nenhum cabimento o Felipe Martins preso, nenhum. Não tem mais nenhum cabimento. Tudo que o Alexandre de Moraes precisava para mantê-lo na prisão, ele não conseguiu. O Felipe Martins já provou várias vezes que ele é inocente, que ele não viajou. E isso tudo também, Paula, esse debate todo, viajou, entrou nos Estados Unidos, não entrou. Qual foi o crime? E se ele tivesse viajado? A gente tem que parar de normalizar também o fato dele. E se ele tivesse viajado? O que já foi comprovado de várias maneiras que não aconteceu. Ele não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Isso já foi provado 4, 5, 6 vezes. Mas e se ele tivesse saído? Se ele tivesse saído, qual o crime? Onde está tipificado o crime de Felipe Martins se ele tivesse saído do Brasil e voltado? Não sei como, porque a volta dele também não consta em lugar nenhum. Não consta a saída dele dos Estados Unidos, a entrada no Brasil, porque ele foi preso no Brasil. Então, como ele voltou? É um monstro jurídico sem pé, nem cabeça, nem braços, nem coração, nem cérebro, apenas com garras. Garras políticas, persecutórias, debochadas, narcisistas, sádicas. E esse monstro se chama Alexandre de Moraes, porque não há mais nada que ele possa fazer para tentar manter Felipe Martins na cadeia. E o que nós ficamos desejando, Paula, quem sabe, não custa o que os americanos chamam aqui de wishful thinking, quem sabe, se a gente desejar alguma coisa, quem sabe ela não aconteça. Algum outro ministro vai colocar a mão na consciência e dizer: isso aqui foi longe demais para a instituição Supremo Tribunal Federal. Não é mais sobre Alexandre Martins, Alexandre de Moraes ou Felipe Martins. Isso aqui já